te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornasse filho da luz, concedei-nos que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanecemos sempre no resplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, no versículo de 23 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanhavam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, do modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximou-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se e ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse primeiro dia do mês de julho, né? Agradecido a Deus pelo mês de junho que concluímos ontem e pedindo a proteção divina, né? Para que tudo aquilo que for para que nós fazemos, que Deus nos dá força, e aquilo que nós não temos capacidade, que Ele nos ajude a caminhar durante esse mês de julho. E a palavra de Deus hoje fala que Jesus, ele entrou na barca com seus discípulos, né? Os seus discípulos o acompanhavam. Essa palavra, ela de uma forma assim, podemos ver ela de uma forma teológica. Jesus, ele entra na barca. E essa barca, nós podemos dizer que essa barca é a igreja. E a igreja, então, Jesus entra na barca, que é a igreja, e caminha com os seus discípulos. Os seus discípulos é que dá continuidade ao seu plano de salvação. Então, a barca é a igreja, o mar é o mundo. Então, a igreja, ela está nesse mundo, e dentro desse contexto, a vida da igreja, ela, nesse caminho que se percorre,
acontecem muitos momentos de dificuldades, e esses momentos de dificuldade são aquilo que o Evangelho fala da tempestade. Então essa tempestade, na verdade, é os desafios que a nossa caminhada de fé nos apresenta. Porque essa igreja está nesse mundo cheio de conflitos, cheio de divisão, e só que aí as tempestades acontecem, e quando as tempestades ela acontece, e aqui fala que Jesus estava dormindo. Esse dormir de Deus, na verdade, é a nossa fragilidade humana, as nossas limitações, a falta de fé, né? Tanto que eles acordam Jesus, e Jesus então faz com que o vento e o mar se acalmem, né? Ali acontece uma grande calmaria, e essa grande calmaria vem através então de uma ação de Jesus. É Jesus que toma conta de tudo. E tanto que Jesus fala, homens fracos na fé. Então o medo que muitas vezes atinge nós é as nossas fraquezas, porque nós precisamos ter uma capacidade de gerar em nós a esperança, e não os medos. O medo bloqueia. A esperança, ela nos encoraja. Então precisamos, se entramos então nessa barca que é a igreja, precisamos de ter sempre um Deus vivo nela. Aí está então o grande sentido da nossa vida, através de uma vida de oração. Por isso, todas as vezes que nós vamos decidir alguma coisa, procurar fazer alguma coisa, alguma caridade, tudo tem que ser através da força da oração. Quer dizer, essa oração é o acordar de Deus. É o acordar de Deus. E para que gera em nós a esperança de que as tempestades vão se acalmando. Porque eles não compreendiam o poder de Jesus. Tanto que eles falavam, quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? Então Jesus, ele tem poder de controlar até a natureza, ele tem poder sobre a natureza. Então Jesus tem poder sobre tudo. Então quando nós caminhamos na nossa vida de fé, quando nós entramos nessa barca que é a igreja, e buscamos através então dos sacramentos, de uma vida de oração, vamos ter as tempestades, porque elas são inevitáveis, mas vamos ter a esperança e o encorajamento de poder vencê-la. E aí então aniquila de nós todo tipo de medo, porque o medo impede nós de viver a fé. Quer dizer, quando gera em nós o medo das tempestades, aí Jesus ele dorme, porque é nós que acordamos Jesus, através da nossa vida de oração, através da nossa vida de caridade. Então, seguir Jesus Cristo é algo é o caminho único, precioso, mas nós precisamos confiar totalmente na pessoa de Jesus. Então que Deus possa nos ajudar, amados, a vencer as tempestades da nossa vida, tanto no âmbito familiar como no âmbito da igreja, sempre fazer tudo aquilo que é vontade de Deus, com muita determinação, com muita esperança, com uma vida de oração, sabendo que esse Deus nunca vai nos abandonar. O medo é porque nós achamos que Deus abandonou. Deus nunca vai abandonar. Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, a nossa missão é entrar nessa barca com Jesus, mas confiando na sua ação poderosa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.